do Senhor para todos os nossos professores, alunos e irmãos que têm nos assistido pela TV AD Diadema, nosso setor de Diadema do Ministério de Belém, que estamos aqui sob a liderança do nosso pastor Edson Silva de Mello, a quem nós agradecemos a oportunidade de podermos estar transmitido pela TV AD Diadema, um projeto da lavra do nosso pastor, bem capitaneado pelos nossos líderes da comunicação, e vamos nessa videoaula estudar a lição 10, o sistema de sacrifícios, que tem por textuário Romanos 3 e 25, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Os nossos amigos que estão assistindo este vídeo, esta videoaula, notaram que eu ressaltei pela voz a questão de que Deus propôs propiciação pela fé no seu sangue para os pecados. A leitura bíblica que os irmãos vão estudar, os professores estão estudando, está no livro de Levíticos, no capítulo 1, do 1 ao 3, no capítulo 2, do 1 ao 3 também, no capítulo 3, do 1 e 2, 7, 1 e 2, e no Novo Testamento, na primeira epístola universal de João, no capítulo 2, 1 e 2. Esse trecho de Levítico, de 1 a 7, é o trecho que nós vamos encontrar o sistema sacrificial sendo ordenado por Deus. E João vai completar o nosso pensamento sacrificial já sob a ótica do sacrifício perfeito em Jesus, que ele é a propiciação, ou seja, a oferta gratuita de Deus para perdão dos nossos pecados. Propiciação é uma oferta a Deus pelos pecados do homem, e ela é tipificada no Antigo Testamento como tipo, que não é a perfeição, através das ofertas e sacrifícios de um sistema determinado por Deus. Quando lemos o livro de Levítico, o livro em destaque nesse estudo dessa semana, ele vai nos dar os regulamentos fixos e também como aspectos de fazer a verdadeira adoração a Deus, e vai regular os sacrifícios, seja de animais, sejam os sacrifícios de cereais ou de alimentos. E esses sacrifícios já eram conhecidos do povo de Israel desde seus patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, até mesmo desde o Gênesis, Abel e Noé. E nós temos sacrifícios que eram oferecidos a Yahvé, ou Jeová, por esses patriarcas, por esses homens que formaram a descendência e a ascendência dos israelitas. Esses homens de Deus e chefes de família, eles haviam sido servidos a Deus como sacerdote na oferta de sacrifício. Nós vamos ver em vários pontos da Bíblia, no Gênesis, mesmo o livro de Jó, já ofertava, fazia sacrifícios pelos seus filhos, e hoje nós já não precisamos mais ofertar, mas vamos estudar a tipologia dos sacrifícios, ou do sistema de sacrifícios, conforme está no estudo dessa semana, na nossa lição da CPAD. Eu gosto sempre de ressaltar, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus é um instrumento de Deus que é presidida pelo seu conselho administrativo, pelo nosso pastor-presidente, José Wellington Bezerra da Costa, a quem nós oramos e pedimos a bênção de Deus sobre a sua vida. Estamos debaixo da sua bênção como pastor que ele nos ordenou. O livro de Levítico, ele vai tratar da implantação, da regulamentação do sacerdócio araônico, trazendo a investidura de Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, sendo que os dois primeiros nós sabemos que infelizmente pecaram na presença de Deus e foram exterminados por Deus. E todos os seus descendentes masculinos para um sacerdócio especial
e principalmente para o sacrifício anual e adoração formal e também da vida cotidiana, do culto ao Senhor, que servia principalmente a data da expiação para a remissão dos pecados da nação de Israel. Então, por meio dessa ordenação de Jeová, do Deus de Israel, o Deus que falava do monte do Sinaí para Moisés, o livro de Levítico vai mostrar, vai ensinar na mente dos israelitas a necessidade de eles serem um povo santo, a maneira de que eles poderiam fazê-lo através de um serviço religioso, serviço no sentido de religar o povo com Deus através do que já falamos aqui, da aliança do Sinai. Então, ali em Levítico, como eu contar, os cultos, ofertas e serviços de ação de graça, e também a lição moral, através do decálogo, temos algumas lições morais. Então, o sistema sacrificial de Israel, ou os sacrifícios cerimoniais, tem uma distinção em relação ao povo do Oriente, aonde eles estavam localizados, porque o sacrifício elevado a Deus, ele nunca incluiu sacrifício humano, no sentido de se fazer sacrifício de pessoas humanamente descendentes de Adão, né? Então nós temos, eles poderiam até trazer no seu bojo do entendimento a questão do boi, que era lá do Egito, mas Deus vai mostrar, olha, eu quero sacrifício, mas para mim, quero que você, como homem, entenda que você vai sacrificar para a remissão, para a cobertura do seu pecado, individualmente. Nós vamos ver aqui na nossa lição como isso se dá durante a apresentação do livro de Levítico, da lição que estamos estudando, que vai falar sobre ofertar ao Senhor. Eu gostaria de lembrar aos professores e alunos que nós vamos falar de ofertas no sistema sacrificial, mas não se trata apenas de uma oferta no sentido monetário. A oferta no sentido monetário nós estudamos para a construção do tabernáculo. Não agora nesse estudo é a oferta a Deus, mas a oferta de várias formas de apresentação. Então, o sacrifício a Deus, ele levava ofertas de várias maneiras. A oferta do gado miúdo, o gado vacum, o gado maior, que é o touro, o boi, o bezerro. E também Deus aceitava a oferta do fruto da terra, a oferta dos alimentos, a oferta de cereais. E esse tipo de oferta, na cultura oriental daquela época, ele tratava de um retorno em seus servos pelos cuidados, no caso de Jeová, da garantia de provisão e defesa contra outros povos. Então, o povo de Israel estava sendo ensinado a ser grato a Deus. Paulo diz em Colossenses que sede agradecidos. Mas no caso, esse agradecimento era pela remissão dos seus pecados e também por algumas graças recebidas naquela época. Essa oferta que eu falei de cereais ou de alimento era comum no Oriente Médio, chamada de oferenda dos pobres. Então, a oferenda dos pobres, nós vamos situar as ofertas de Deus desde a camada mais nobre dos príncipes das tribos até o homem mais simples de Israel. Assim como Cristo salva o mais rico, ele também está preocupado com o mais simples, inclusive o trabalho missionário e de anunciação do seu evangelho na terra foi primariamente tocado para os pobres, porque o sacrifício, o homem não teria como pagar um sacrifício pela sua vida, mas no sistema sacrificial de Israel, no sistema de sacrifícios, havia essa possibilidade apontando já para Jesus. Qualquer pessoa podia ofertar segundo a sua categoria. Então, essa Minac,
ou tributo, ou presente, a dádiva, a oblação, o sacrifício, ou presente, uma dádiva, era oferta para Deus. Essa era a oferta de cereais. Ela ia além de ofertas, mas tinha um destaque que Deus vai colocar. Além da oferta, havia um ensinamento, que já falamos quando estudamos o Pentateuco, um ensinamento até mesmo sanitário, um ensinamento de saúde, um ensinamento de vida, porque Deus vai determinar, em alguns casos, a questão da gordura, a questão da fressura, e até a mesma forma do sacrifício ser totalmente queimado, incinerado, trazia uma questão cultural de saúde para o povo, para que não houvesse nenhuma contaminação através do sacrifício de Deus, o Deus zeloso que cuida de todas as formas do seu povo. Então, no livro de Levítico, nós vamos aprender que os seus sacrifícios, o sistema de sacrifícios, apontavam para a grandiosa obra futura, na época da plenitude do plano de Deus, que era o sacerdócio e o sacrifício de Jesus Cristo e todo aquilo que ele traria de benefício para os homens através do plano da salvação. Dessa forma, até hoje, o livro de Levítico, ele serve para fortalecer a fé dos cristãos, dando sabedoria divina, que é revelada na lei, tipologicamente, relacionada com a moral do homem, com a saúde do homem, com o trabalhar do homem. Paulo diz: quem não trabalhe, também não coma. Então, trabalhar, desde o Gênesis, é importante. Então, para o homem ter a sua produção, ele tirava uma oferta do seu trabalho, mesmo que fosse com a flor de farinha. Isso é importante. E vamos entender que havia esse sistema de sacrifício, tinha um sistema anual, a anualidade do culto, que era o dia da expiação, que é uma das formas do sistema sacrificial ser apontado em Israel, que era o dia que o sacerdote entrava uma vez ao ano na tenda. Não é uma interpretação literal de cada ponto da lição que você está estudando. É para você usá-lo como subsídio, como já fazemos há anos pela internet, e tem sido bem sucedido. Até agradeço àqueles que acessaram em número de mais de quase 800 pessoas, e na semana 13 mil pessoas, a nossa página, para estudar a lição. Então, o nosso estudo, que também agora temos essa ajuda nobre da nossa equipe da TV AD Diadema. Então, o sacrifício é voluntário, mas havia sacrifícios que eram obrigatórios, mas tinha que ter a questão da voluntariedade. Então, o capítulo, falando do livro de Levítico, os capítulos de 1 ao 7 e o 16,
tratam de diversas espécies de sacrifício. Faça a leitura para você estudar e explicar melhor a sua lição dessa semana. Porque lá do capítulo 1 ao capítulo 7 e no capítulo 16, vai tratar de diversas espécies de sacrifícios que os israelitas podiam oferecer, ou tinham de oferecer, no interesse da santidade. Então nós vamos encontrar as ofertas queimadas, as ofertas de participação em comum, que eram sacrifício voluntário, porque nós falamos sacrifícios voluntários e obrigatórios. Então, mas tinha a recomendação daqueles sacrifícios que nós, como aceitamos Jesus voluntariamente. Ele nos obrigou, ele nos chamou de amigo, nos fez um convite: eis que estou à porta e bato. Embora estamos trazendo para o sistema de salvação a releitura desse capítulo, né, que tem um sentido da igreja, mas trazendo uma parte para a nossa questão da salvação. Abriu a porta estreita, vamos passar pela porta de vontade própria. Por isso nós confessamos perante os homens que aceitamos a Jesus. Nós temos as ofertas pelos pecados e a oferta de culpa. Essas duas ofertas e sacrifícios eram compulsórios. A primeira era para expiar os pecados cometidos não intencionalmente ou por engano, né? Então, a oferta pela culpa é quando a pessoa cometia um erro contra alguém e tinha aquela culpa, tem a figura aqui quase que do culposo, que está no regime do judiciário, jurídico legal. Tem o crime por culpa, que você é consciente, e tem o culposo que você não queria realizar. A gente vai ver mais para frente. Tinha as ofertas queimadas. As ofertas de participação em comum eram sacrifícios voluntários. Na oferta queimada, qual era o sacrifício? Todo animal ou ave, excetuando-se desses animais, o couro e as penas, era consumido no altar. No sacrifício de participação em comum, uma parte era oferecida no altar, representando a participação de Deus no sacrifício, outra parte era comida pelo sacerdote, e a terceira parte era consumida pelo próprio ofertante. Você vai encontrar lá em Levítico, no capítulo 1, do 1 ao 17, no 3, de 1 ao 17, no capítulo 5, versículo 8, também no capítulo 7, do 11 ao 36, essa oferta de participação comum, sacrifício de participação comum, que era oferecido no altar, ela podia ser compartilhada, além do sacerdote, pelas pessoas, pelo ofertante, e também, como no encontro de agradecimento, com os amigos, com os irmãos, com a família, né? Porque estavam alegres com alguma coisa que Deus tinha dado para ele. O importante dessa oferta tem uma característica que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e professores, que esse tipo de oferta, você tinha recebido a graça, mas você não podia, nessa oferta, fazer uma nova petição. Isso não era permitido, porque você já tinha alcançado, já estava agradecendo. Estamos já pedindo a Deus, nunca agradecemos. Tem hora que é só de agradecer, tem hora que é só de fazer agradecimento a Deus, como tem a hora que nós vamos ali aos pés do Senhor para ofertar a nossa adoração de sacrifício pelas nossas necessidades, e aí nós fazemos as nossas petições. O sistema de sacrifício de ofertas sacrificiais descrito por Moisés no livro de Levítico mostra a qualidade e determina as ofertas segundo o tipo, a quantidade, a pureza, a escolha, a forma de realizar a oferta, o sacrifício. Cada uma delas tem uma forma. Então Deus também, sabiamente, propôs um tipo de sistema sacrificial que constitui-se de ofertas com qualificação, ou seja, por pecado, por ação de graças, seja também a oferta da questão do sacerdote, é a questão social, o sacerdote também tem que classificar por ele,
o sumo sacerdote, os príncipes do povo e para o povo em geral, para o povo comum. Cada um tinha, dentro do sistema de sacrifício de Israel, determinado por Deus, a sua oportunidade de oferecer o seu sacrifício. E aí entra aquilo que eu falei, até na questão social. O rico, eu estava lendo sobre a questão de Ana. Ana, quando ela vai ao templo agradecer por Samuel, ela levou 3 bezerros, éfa de farinha e um odre de vinho, que vamos falar já dessas ofertas de bebida, de libação. Então, nós podemos ver que era uma família próspera, mas tinha alguém que podia entrar no templo levando só um punhado de farinha na mão, e levava uma pombinha ali cuidada, e o sacerdote também oferecia no altar do holocausto, com a maneira certa. O sistema tinha cada forma de matança de cada animal ou do sacrifício, tinha uma forma de ser feito a oferta do sacrifício. Então, essa questão que eu me destacou também é a questão do sangue. A oferta, todas elas passavam pelo altar do holocausto, porque a Bíblia escreve, mesmo no livro de Levítico, que a vida da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar, com uma finalidade, apontando para Jesus, para expiação, ou seja, para cobrir o pecado, para expiar os pecados, pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Sangue fala de Jesus, sangue fala da cruz. Quando o soldado romano furou Jesus, seu lado, saiu água e saiu sangue. Era a expiação pelos nossos pecados. Isso apontando para Jesus. Então nós temos as ofertas ativas, ofertas pelos erros, sendo oferecidas com sangue, desde um touro até uma pombinha, pois a vida da carne está no sangue. Por que isso? O pecado adâmico, para Deus cobrir o pecado adâmico e o homem continuar vivendo, simbolicamente Deus vai cobrir o homem da sua nudez, ativada pelo pecado. Deus sacrificou um animal e os cobriu, símbolo da expiação, da remissão, da cobertura do pecado do homem, para que pela mitigação, ou seja, Deus não matou o homem fisicamente, mas para mitigar o pecado, um animal já teve que morrer. Então, e o homem teve que sair do jardim do Éden, coberto, mas exposto, porque no Éden foi feito por Deus com perfeição, e lá ficavam os querubins e a espada flamejante impedindo a volta do homem ao Éden. Mas por Jesus, nós entraremos no Éden celestial, no jardim de Deus, através do sangue remidor do Senhor Jesus Cristo. Então, a propiciação, ou seja, o perdão do pecado, é feita com sangue e traz vida para cada um de nós, como disse através da boca do profeta Moisés. O sangue foi dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Uma questão interessante para nós podermos continuar falando aqui sobre 5 ofertas levíticas que deveriam ser apresentadas sobre o altar de bronze, ou seja, o altar do sacrifício de animais, e que é usado como expiação, vamos falando, e sobre o propiciatório lá dentro do Santíssimo, que é a tampa da arca, já falamos aqui. Então a mensagem do altar de bronze é a mensagem da expiação do pecado, como falamos pela cruz do Calvário. E lá a Bíblia, ela tem um cordão que eu chamo cordão de sangue, que é o sangue de Cristo, que é a presença de Jesus. Lá no Apocalipse, no capítulo 5, vai dizer: dignos és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para
Deus teu filho, de homens de toda tribo e língua e nação, e para o nosso Deus fizeste rei e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Diziam lá no céu o coral que estava antes chorando, agora viu o cordeiro atado, e ele estava sendo cantado o seu louvor do seu sacrifício. Então, no plano da salvação de Deus, o sangue é o cerne do plano salvífico, do plano de salvação do homem. Nós temos o sangue do Cordeiro Pascual, o sangue do dia da expiação, o sangue das ofertas nas festas do Senhor, as 5 ofertas levíticas que estão na passagem de Levítico capítulo 1 até o 7, o sangue pela apropriação pela alma, que lemos há pouco, o sangue que clamava a Deus desde a terra, o sangue clamava, o sangue de Abel. Estamos falando disso, de oblação, que indica que sangue da carne, que sai da carne, estava na ordem das ofertas como a primeira oferta ordenada por Deus. O raima, ou a raima, sangue de homens, refere-se à sede da vida, isso no grego, ou também sangue. E temos também essa oblação, oferta, o corban. Então 5 é o número da graça de Deus, para o homem, que é o número 6. Foi feito no 6º dia. A importância disso é que nós temos a quem nos espelhar na tipologia, porque o próprio Jesus doou a sua vida. João 10, 17, 18. Então, todas as ofertas ordenadas por Deus, elas tinham sangue, exceto a de manjares. Todas eram expiatórias, exceto a de manjares. O sangue derramado era um sacrifício, a entrega de uma vida, uma substituição, uma forma vicária, ou seja, de substituir. O animal ficava no lugar do homem. Ele chama de vicário, ou seja, substitutivo. O ofertante matava o animal, oferecia o animal no lugar dele morrer. Quem morria era a oferta, era o animal. Esse animal seguia para resgatar, exagorazo do grego, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. A Bíblia diz que Jesus Cristo riscou a cédula que era contrária contra nós, que era como um preço que nos prendia pelo pecado, mas ele não pagou esse preço a Satanás. Ele pagou voluntariamente, tomou essa cédula da mão de Satanás, riscou, porque Deus não deve nada a ninguém. Então, esse preço era para libertar. Eu estou usando a etimologia, professor e aluno, para você entender. Era para libertar alguém do cativeiro. Ou seja, Cristo que liberta o eleito da dominação da lei mosaica pela sua morte vicária. Então, Jesus cumpre a lei e ele agora nos traz a vitória, né? A lei é boa, como diz Paulo, mas ela aponta para o pecado. Mas Jesus Cristo, pela graça, aponta para o céu, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa palavra também serve para dizer comprar para si. Então Jesus comprou para ele. Existe uma ordem de ofertas que eu vou falar aqui. A primeira oferta, o holocausto ou oferta queimada, com sangue. A segunda oferta, a oferta de manjares, a oblação de alimentos, sem sangue. A terceira oferta, a oferta pacífica, o sacrifício de paz com sangue. A oferta pelo pecado, a expiação do pecado. Essa é a quarta oferta. E a quinta oferta, a oferta pela culpa, transgressão ou sacrifício. Pela culpa, que eu falei aqui, que é a figura de um erro cometido pelo príncipe, pelo povo, pelo homem, em alguns momentos
inocentemente a oferta que nós estamos estudando. O Novo Testamento, ele vai falar das ofertas. O escritor da Epístola aos Hebreus, ele vai falar, no capítulo 9, Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, falando do corpo do próprio Jesus Cristo, não feito por homens, por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, como sumo sacerdote perfeito, sumo sacerdote das nossas almas, como diz Pedro, havendo efetuado uma eterna redenção. É o destaque do sistema sacrificial do Novo Testamento em Cristo Jesus. É uma vez só. Não precisa mais de sacrifício, como o sumo sacerdote dava uma vez por ano. Agora é uma vez feito há mais de 2000 anos o sacrifício na cruz, nós temos essa eterna redenção. Ou seja, se o sangue de bodes, touros, ou mesmo a cinza de uma ovelha espazida ou borrifada ou aspergida sobre os impuros, os imundos, santificava, quanto mais o sangue de Jesus nos purifica. Moisés, diz o escritor aos Hebreus, anuncia a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei. Ele tomou o sangue de bezerro, dos bodes, com água, lã púrpura, esopo. Então Moisés, ele pegava o esopo, ele aspergia sobre o livro, sobre o altar, sobre o testamento, e aí vai nos remeter para a Santa Ceia. E Moisés, o escritor de Hebreus, vai dizia assim, este é o sangue do testamento. E Jesus falou, este é o sangue da nova aliança, do Novo Testamento. É o que nós participamos na ceia. O sistema de sacrifício de hoje já foi feito há 2000 anos, mas nós rememoramos a cada ceia, conforme o hábito, conforme a liturgia da igreja. Na Assembleia de Deus, nós temos a liturgia da ceia, mês a mês, rememorando a morte sacrificial do Senhor. Então Moisés dizia, esse é o sangue do testamento. Jesus vai dizer, esse é o meu sangue, que foi derramado por vós, bebei dele todos. E, semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Tipologia, todos nós, dentro do tabernáculo de Cristo, estamos aspergidos, cobertos pelo sangue de Jesus. E nós somos os vasos do ministério do Senhor. Então a oferta de Cristo à igreja e a oferta de Deus ao mundo, porque é universal, é Jesus Cristo derramando seu sangue na cruz do Calvário. Deus o fez pecado por nós. Hebreus vai nos informar, e o apóstolo Paulo vai ressaltar que o Espírito Santo dá a entender que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, ou seja, o tabernáculo mosaico, que é uma alegoria. A lição é alegórica, a lição é tipológica, é uma sombra das coisas antigas que são agora sombra de coisas futuras, em que se oferece é uma alegoria para o tempo presente, que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode serviço. Paulo está explicando aqui, o serviço foi feito perfeitamente por Jesus Cristo, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e edificações da carne impostas até o tempo da correção. Isso acontecia lá. Aquele serviço só cobria, eram comidas, eram bebidas, eram abluções, ou seja, lavagens, era a comida ofertada no altar, era a bebida, o odre de vinho, que era a oferta líquida, que foram impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um perfeito e maior tabernáculo, ele vai
fazer com que agora, pelo seu próprio sangue, faz a eterna redenção. Aí nós temos 5 ofertas dentro do ministério, dadas por Jesus. Primeira oferta para a igreja foram os apóstolos, agora dentro do ministério. A segunda oferta foram os profetas. A terceira oferta, os evangelistas. A quarta oferta, os pastores. E a quinta oferta, os doutores. Então, ele mesmo, aquele que morreu, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, 3, outro para pastores, 4, outro para doutores, 5. 5 ofertas tipológicas para o ministério, para a igreja, dada da ação de Deus à igreja, assim como as 5 ofertas que precisam ser feitas no sistema de sacrifícios. Sacrifícios que são indicados são sacrifícios de paz, oferenda, manjares, oferta queimada, holocausto pelo pecado e culpa. Porque Jesus Cristo, aquele que se fez, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Então nós temos essa tipologia inicial que demos aqui, uma rápida análise, uma ligação entre o Novo e o Antigo Testamento. Quero destacar aqui os tipos de ofertas na Bíblia. Então, você vai encontrar oferta de manjares, oferta para Deus de cereais. Sempre que falar oferta de manjares, está ligado a frutos da terra, cereais. Tinha uma forma de preparar essa oferta. A oferta alçada de cereal seria para contribuição. A oferta de consagração para presentear com a ideia de garantia, entrega e consagração. A oferta queimada era a oferta feita com fogo, que era sempre a oferta movida. O povo de Israel até hoje, para orar, ele move a cabeça. Se você for lá, junto ao muro da lamentação, o que sobrou lá do templo, o judeu, o israelita, estará lá movendo. Está movendo diante de Deus. A oferta movida era o sentido de remover e tirar para longe, direto da mão de Deus. A oferta voluntária era aquela oferta que, sem nenhum tipo de pressão ou de determinação, de alguém obrigar, ou a necessidade de alguma coisa, como eu falei aqui na oração, anteriormente, na minha fala, a pessoa levava aquela oferta diretamente como a mão de Deus. Era essa oferta voluntária. A oferta pela culpa, ou seja, para limpar a culpa do pecado. A oferta de libação. Aí entra a oferta líquida, libação. Era derramado. É o tipo de oferta que era oferecida, como eu falei de ano, levou odre de vinho, derramava-se o vinho. Está em Levítico 23:13. A oferta de perfume agradável. A Bíblia diz que Deus recebia a oferta da expiação anual, subia como perfume às suas narinas. Era um cheiro suave e trazia paz ao ofertante e para a nação de Israel. A oferta da primícia. Recebeu do Senhor, os primeiros frutos eram para o Senhor. A oferta pelo pecado. Essa oferta para cobrir o pecado, purificar o ofertante, fazer a expiação, era a oferta da reconciliação do homem com Deus. Nas leis sobre as ofertas tinha oferta pública, que era para a nação, a oferta particular para os indivíduos. Na ordem dessas ofertas, as 5, nós já falamos aqui, nós temos 5 ofertas na sua ordem: holocausto, manjares, a oferta pacífica, o sacrifício de paz, a oferta pelo pecado, a expiação, a oferta das transgressões, o sacrifício pela culpa. A Bíblia era uma coisa muito importante e uma ligação importante. Podemos até fazer uma ligação também das ofertas. Em Mateus vai falar a oferta pela culpa. Quando Cristo encontra o pecador no momento da sua necessidade,
ele reconhece sua dívida para com Deus. Marcos vai falar da oferta pelo pecado. A ênfase está no pecado como mancha ou noda. A oferta do pecado olha para a cruz. A oferta pacífica está em Lucas. A paz deve ser entendida como base na comunhão com Deus. O caminho pelo qual Deus e sua graça vem em encontro com o homem e o atrai para si. Vamos ter ali nas parábolas, algumas parábolas, o exemplo, leia lá, capítulo 14, 15. Em João, vamos encontrar o holocausto, porque João, o evangelho escrito por João, ele tem uma característica, a gente fala, os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são os sinóticos, tem a mesma visão, mas João tem a visão do verbo, e a visão de João era sempre para Jerusalém, que seria o altar de sacrifício de Jesus. E João vai destacar quando Jesus vai às festas em Jerusalém, até a última Páscoa de Jesus, e ele vai destacar este lado, e vai falar: Deus meu, por que me desamparaste? Não há referência em João a esse grito de angústia, ele não vai falar sobre isso, mas ele vai estar nos outros, mas ele vai ser, lá vai mostrar que o verbo encarnado vai ser uma oferta de sacrifício e cheiro suave a Deus. Então a oferta, cada uma tem um significado, segundo a ordem de Deus para a família de Israel. A oferta do holocausto era uma oferta de consagração pessoal, a de manjar era a consagração dos bens, a pacífica era a comunhão com Deus, a de pecado era do perdão, a oferta de culpa era a restituição. E cada uma tinha uma qualidade do que era oferecido. Novilho, carneiro, bode e aves eram as ofertas de sangue. Esta distinção é aquela distinção da questão social, econômica e financeira do ofertante. As ofertas, então, de sangue, ela tem um cheiro suave e tem um cheiro de restituição. Nós vamos encontrar a questão dessas ofertas, é uma questão que eu quero destacar nas ofertas dos manjares. Enquanto na oferta do holocausto era um sacrifício queimado, e nada dele era comido, o fogo consumia inteiramente o sacrifício, mas é importante ressaltar que, por isso que o fogo tinha que estar sempre aceso, os israelitas ofereciam a oferta de manjares, ou cereais, ou legumes, além dos animais. É diferente porque não era uma vida, não tinha sangue, não recebia imposição de mãos, não havia substituição e não era pelo pecado. Então essa é uma oferta pacífica. Ela, em alguns casos, como já citamos, podia ser até comida parcialmente pelo sacerdote e pelo próprio ofertante. Então isso é importante nós destacarmos. Então, dentro dessas ofertas pacíficas, havia a oferta de gratidão, expressava agradecimento por uma bênção, então não podia pedir de novo uma bênção. A oferta votiva era cumprimento de um voto. O ofertante tinha feito um voto a Deus e agora ele estava pagando o voto. Então a Bíblia diz: se você fez o voto, é melhor não fazer o voto, mas se fez o voto, tem que cumprir o voto. Hoje no nosso tempo já não temos tantos os votos, mas a Assembleia de Deus sempre teve os votos, sempre teve e tem irmãos que fazem voto e Deus tem cumprido. Tenho amigos e eu mesmo já tive votos que fiz e Deus cumpriu aquilo que eu tinha falado. Não a troca com Deus como a pregação da prosperidade. É uma confiança naquele Deus que pode realizar aquilo que você está pedindo. Isso é o voto. Tinha também a oferta voluntária, em que expressava uma gratidão por um favor especial que Deus tinha concedido, um filho, alguma coisa, um aniversário, uma cura. Então essa oferta, essas ofertas movidas, tem essas três questões
né? Então, tinha oferta, essa última que eu falei, ação de graça. Como é que se oferecia as ofertas de ação de graça? Aí entra a questão das ofertas de cereal. Bolo, coscorão, ou seja, um tipo de um alimento, tudo asmo, sem fermento, mas com azeite, fala da unção. O bolo tinha que ser feito da flor de farinha, a farinha mais pura. A carne que acompanhava o sacrifício pacífico tinha que ser consumida no mesmo dia. No voto, às vezes em momento de angústia, o povo de Israel fazia voto. E aí tinha que oferecer e prometer a oferta pacífica como Jacó. Se o Senhor me conceder nessa minha jornada aquilo que eu preciso, então ele fez um voto em Gênesis 28. Ana, já falei de Ana. Então tinha que ser comida e no mesmo dia ou no dia seguinte. A oferenda movida, que nós falamos aqui, estou detalhando agora, o ofertante entregava a oferta pacífica ao sacerdote, ele, segundo o manual dos levitas, aspergia o sangue do sacrifício sobre o altar, em seguida queimava a gordura do animal, e o peito do animal era entregue a Arão e a seus filhos. E a última parte, o sacerdote movia como a parte mais excelente da oferenda perante o altar, que era o peito e a coxa direita, que ficava com o sacerdote. Uma simbologia é feita com Cristo, que ele nos mantém em comunhão direta com Deus. Essa oferta é a oferta de paz, porque ele é a nossa paz. Agora, a oferta do pecado. A oferta do pecado, o pecador reconhecia o seu erro, e depois ele tinha que pagar a sua dívida com a pessoa que ele tinha ofendido. Ele pagava ao ofendido, veja bem, a figura do quinto. Tinha um acréscimo, 20% da dívida ele tinha que pagar com 20%. Uma vez paga a dívida, quitada, pelo perdão. Por isso Jesus falou, se está no caminho levando a sua oferta, e você tem dívida com alguém, volta lá, para que você não seja pego pelo oficial de justiça, para você ser preso e ter que pagar a sua dívida. É isso que Jesus está falando aqui, com base nessa oferta pelo pecado. Então, a oferta pelo pecado expiava a dívida por completo. Jesus expiou a nossa dívida por completo, não devemos mais nada a ninguém. A nossa dívida foi paga por Jesus. As nossas fraquezas, fracassos, e mesmo os casos não intencionais do ofertante, a Bíblia falava, em Números, agora falando Números, ofereçam um bode pela culpa para fazer propiciação por vocês, quer dizer, para que a sua dívida seja extinta. Então o bode, o cabrito, né, era usado em conexão com a oferta pelo pecado, pelo ofertante da comunidade, e também para dar início ao sacerdote, ao ministério dos sacerdotes. Então temos aí uma visão quase plena. Ainda poderíamos falar da oferta pela culpa, as variantes. A oferta de culpa não é a mesma oferta do pecado. A oferta de culpa, a diferença principal é que ele relacionava a fraude ou a ignorância ou a desobediência, ao erro contra alguém, ferir alguém ou dever alguém sem malícia, de maneira, como assim se diz hoje, sem ter querido ofender ninguém. Então, isso também está na palavra de Deus. Agora eu queria falar do holocausto das aves, que era também, as ofertas, já falei aqui, de sangue, era o gado vacum, a ovelha, e também o holocausto de aves. A oferta de aves tinha que, porque alguém pode ficar pensando que falava que torce o pescoço, e nós sabemos que a Bíblia nos orienta que nós não devemos comer nada com sangue. Mas encontramos na versão que fala assim, tira-lhe a cabeça. Ele usava a unha para cortar
a pele do animal e depois queimará sobre o altar, pegava o sangue, espremia na lateral do altar, então o sangue tinha que sair e ali ser queimado. Levítico, capítulo 1, 14 e 15, para você tirar a dúvida do seu aluno. Se alguém lhe perguntar que a cabeça da ave, porque algumas dizem que torcerá a cabeça da ave, mas vamos encontrar a versão que vai tirar, tinha que tirar a cabeça, e significando que tinha que tirar sangue, o sangue tinha que ser espremido na parede do altar de holocausto, né? Logo após a porta do tabernáculo. Então ninguém, não tinha oferta com sangue dentro do animal, o animal tinha que perder o sangue. E essas ofertas, então, portanto, estavam relacionadas com sangue, nos chifres, nas pontas do altar do holocausto, e até mesmo nas paredes dele, como no caso da oferta das aves, que o sacerdote pegava o animal, após quebrar, cortar, tirar a cabeça, encostava ali para espremer o sangue do animal. Eu quero deixar bem claro isso, para não trazer confusão para os irmãos professores. Então, o sangue fala, essa lição, eu destaquei sobre o sangue um pouco, porque fala sobre que todas as mobílias no dia da dedicação, elas tinham que ser aspergidas com sangue trazido deste altar do holocausto. O candelabro, o altar de ouro, do incenso, a mesa de pão da presença, da propiciação, a pia, o propiciatório, todos os elementos serão aspergidos. É símbolo do sangue de Jesus. A Bíblia diz no Antigo Testamento, em Isaías, que seu sangue borrifará todas as nações. O altar, o animal será morto no lado norte do altar, tinha até a posição, e derramarão sangue nos lados do altar. É sangue, falando de Jesus. Os 5 utensílios também, ou 5 ofertas, apontam para o ministério quíntuplo, diz que está em Efésios 4, 2 e 6, falamos aqui um pouco, tipificado, primeiro na figura de Arão. Quantos filhos Arão tinha? 4. Esses 4 filhos representam os 5 ministérios. Depois vem os descendentes, também vai falar das 5 ofertas, que nós já citamos aqui, não vamos voltar a falar, né? Quero destacar aqui a questão de que tinha que ter alguns elementos da oferta de manjares. Não é uma coisa sem gosto. Deus não gosta nada de ofertado sem gosto. Tem que ter gosto, sabor e cheiro. Então, a farinha, a melhor. Azeite tinha que ser colocado. Vinho e toda oferta de alimento, de manjar, tinha que ter sal e incenso. Então, isso, ela está em Levítico 2,6, em pedaços partirás, e sobre ela deitarás azeite. Oferta é de alimentos. Eu quis falar também da oferta da libação, ou derramamento, como com azeite, leite, vinhos, eram derramados como ofertas. Mas o mel não entrava no sacrifício. Às vezes derramado como oferta, mas não podia ser oferta colocado mel. Nós já falamos isso na lição, em alguns momentos passados. O modo de fazer as ofertas, nós temos modo de fazer ofertas de alimentos, tem a oferta assada, ou passada no fogo, sofrimento de Jesus na cruz. A oferta tostada, totalmente tostada, a oferta cozida na caçoula, ou na caçarola, ou na frigideira, ou na sertã. A sertã é uma frigideira alta. A oferta queimada, a oferta temperada com azeite. Onde Jesus estava antes de ir para a cruz? Lá no Getsemane, na prensa de azeite. A oferta temperada com sal. Crente tem que ter sal. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com o que se há salgar? Não presta a não ser para ser pisado pelos homens. Sem fermento, sem mel, estou ressaltando aqui, embora o mel pudesse ser derramado, mas na oferta não. E com incenso. Ezequiel vai dizer: e meu pão que te dei, a flor de farinha, o azeite e o mel com que eu te sustentava. Deus está falando: também puseste diante delas em cheiro suave, diz o Senhor.
A oferta tinha que ser partida em pedaços. Jesus Cristo sofreu e foi como o grão de trigo. Ao grão para ser a flor de farinha tinha que ser esmagado, quebrado. Ele fazer pão tem que ser esmagado. Então nós estamos aí falando que essa aliança mosaica, que está descrita no número 28, de 1 a 10, e faço uma recomendação para a leitura, deve ser entendida que lá você vai encontrar as ofertas queimadas, o meu alimento, o cordeiro, a flor de farinha, a oferta de alimento, o rim de azeite batido. O rim é uma medida, a libação de bebida forte, que fala do vinho, ao Senhor, a hora ou momento, sacrificarás o cordeiro à tarde, a oferta de alimento você vai sacrificar pela manhã, a oferta de liberação será a oferta queimada como cheiro suave. Porém, no dia do sábado, você vai oferecer o dobro, 2 cordeiros, 2 éfas de farinha, misturada com azeite, com a sua libação. O holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo, a sua libação. Agora nós estamos tendo o nosso sábado sacrificial, cumpriu-se em Cristo. E agora o nosso dia do Senhor, estamos todos domingo. Eu falei da medida, às vezes o professor tem uma dúvida, o IM, ou com H-I-M, é equivalente a 6 litros e 2 decilitros. Na Bíblia, para apresentar a sua oferta ao Senhor, ele traria 1/10 parte de uma éfa de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. Os utensílios que usava eram os pratos, recipiente para incenso, tigelas e bacias, também chamado de jarras. Nós lembramos do cálice do Senhor, né? Essa palavra de bacia, jarro, na realidade, no hebraico quer dizer cálice, que é o cálice do Novo Testamento do Senhor. Esse cálice continha o vinho, que era servido em conjugação com a mesa de libação. Tudo isso tipologia da Santa Ceia. Então nós temos aqui, irmãos, uma conclusão. A lição vai falar de João, e no textuário sobre a justificação. A oferta e o sistema de sacrifícios estão unidos como culto litúrgico que aponta para Jesus, o sacrifício perfeito. O sistema sacrificial foi atuante com a voluntariedade dos ofertantes, mas aponta que para Deus receber, Deus antes doou tudo a seu povo. Meus filhinhos, não pequeis, quer dizer, não é para pecar, mas se nós pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados. O problema do pecado do sistema sacrificial, mas não cobria o pecado. Mas hoje em Cristo nós temos a propiciação perfeita que nos garante, não só nós, mas a todos do mundo, todos os homens, que Cristo possa vos abençoar. Recebam essa palavra, leiam, estudem, assistam, divulguem, e Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.